Seguinte, gente, estou me preparando aqui para uma reunião agora com um cliente e uma das coisas que eu estou calculando para discutir nessa reunião é o índice da liberdade financeira, o índice da liberdade dos recursos, do patrimônio dele, tá? O que me veio a refletir vai de encontro com essa linha de periscopos que eu estou fazendo, como ontem que eu falei de grão em grão a galinha enche o papo, que a gente tem que dar um passo de cada vez. Da mesma forma, olhando para os números aqui, projetando isso, só para vocês entenderem, esse cliente está comigo há 3 anos, então nós completamos 3 anos em dezembro, tá? E todo início de ano, as primeiras reuniões são para fazer um balanço do ano anterior, fazer comparativos e projetar, fazer uma análise de como é que nós estamos olhando para este ano, né? Fazendo os ajustes finos. E um dos índices que nós começamos a calcular é justamente esse, é o índice da liberdade financeira. O que quer dizer isso? Tá? Eu consigo, a partir do patrimônio deste cliente, a partir do investimento desse cliente, baseado no gasto que ele teve anual, então todas as despesas que ele teve anualmente, simplesmente dividir o patrimônio pelas despesas para mim saber, para a gente achar o quanto que o patrimônio dele é capaz de garantir para o futuro o seu padrão de consumo do ano anterior. E aí a gente pode achar às vezes números abaixo de 1, quando eu tenho gasto superior ao patrimônio que eu já tenho. Por exemplo, se eu gaste R$5.000 por mês, então eu tenho um gasto anual de 60. Se porventura eu tenho nos meus investimentos ou um patrimônio capaz de me gerar renda de apenas R$30.000, eu vou ter um índice de liberdade financeira de meio, ok? Então eu consigo me manter, meu patrimônio equivale a 6 meses, tá? Mas o que é interessante nisso? Que nesse caso é a primeira vez que nós estamos começando a calcular, porque eu tenho um histórico dos 2 anos anteriores, percebo? Então eu estou levando 3 anos para começar a calcular o índice da liberdade financeira, tá? Mas eu queria convidar, e eu fiquei refletindo como que a gente pode trazer isso para uma realidade mais próxima nossa, para o nosso dia a dia, tá? Minha sugestão: comece a olhar para as suas finanças, ou olhar para o seu orçamento semanalmente. É um primeiro bloqueio que a gente tem que talvez tentar quebrar. A gente olha para o nosso orçamento muito mensal, a gente é o mês, então é janeiro, é fevereiro, é março, eu recebo salário, ou a minha empresa, não sei, eu tenho os meus rendimentos, eu tenho as minhas despesas, eu olho mensalmente, tá? E o desafio é eu quebrar esse paradigma do mensal, tá? Porque o ideal no futuro é eu planejar anual, mas antes de eu dar um próximo passo para pensar no planejamento anual, que ele vai exigir um pouco mais de disciplina, um pouco mais de planejamento, de previsibilidade, eu convido vocês a dar um passo para trás, a começarem a olhar o orçamento de vocês semanalmente e fazer comparativos. Como é que foi essa semana? A próxima semana é carnaval. Então, se você vai viajar, se você vai fazer alguma coisa, é bem provável que ela te exija financeiramente mais recursos do que essa semana atual, ou não necessariamente. Mas tragam então, comecem a refletir, porque aí nós vamos começar, vocês têm condições de começar a entender quanto vocês estão gastando por semana, tá? E o quanto que vocês estão recebendo, e simplesmente dividir. Eu recebo R$5.000 e gasto R$1.000 por semana, tá? Aproximadamente, e poupo R$1.000. Tá? Um exemplo aqui hipotético, tá? Então você consegue saber que o seu salário, se eu dividir os 5.000 pelo meu semanal, eu tenho um índice de liberdade financeira semanal de 5, ou seja, o meu salário, tá? Ele dura 5 semanas. Por que isso é importante? Para a gente começar a exercitar, tá? Para a gente começar a exercitar uma mudança de pensamento, uma mudança de olhar para as finanças de uma outra forma. Depois a gente joga isso quinzenal, depois a gente começa a trabalhar com isso mensal, trimestral, semestral, para chegar finalmente em trabalhar com planejamento financeiro anual. E aí calcular. Já imaginou se você tivesse os próximos 5 anos da sua vida
financeiramente prontos e planejados, tá? Ou seja, eu sei que nos próximos 5 anos eu gasto em média por ano, por exemplo, 100 mil reais. Nos próximos 5 anos, na teoria, eu tendo a gastar 500 mil. Vai ser um pouco mais porque tem inflação, tem um crescimento dos meus hábitos de consumo, mas vamos generalizar aqui, arredondar para a gente entender que seriam 600 mil. Então, eu tenho um custo nos próximos 5 anos de 600 mil. Então, pera lá, se eu tenho um patrimônio investido, por exemplo, de 1.200.000 reais, eu já teria o meu futuro, os meus próximos 10 anos, a princípio garantido. Ou eu teria 2 vezes a minha necessidade nos meus próximos 5 anos. Então era isso que eu queria discutir aqui com vocês, preparando esse relatório. É um dos primeiros relatórios que eu estou preparando de 2016 com clientes, que eu só consigo fazer isso com clientes que estão comigo há mais de 2 anos, que é o caso desse. Então eu tenho alguns clientes que estão comigo há mais de 2 anos, onde eu consigo fazer comparação de 2014 com 2015, achar os índices e projetar 2016, 2017, 2018. Mas eu fiquei pensando que para chegar nisso, precisou passar 3 anos. Há um período, tá? E o nosso desafio é encontrar motivação diariamente, tá? Para organizar as nossas finanças, para deixar as nossas finanças mais organizada possível. Tá joia? Então o desafio que eu queria deixar para você é: comece a olhar para o seu orçamento semanalmente, tá? E essa questão do nível da liberdade financeira eu vou abordar com mais profundidade. Eu vou tentar gravar um vídeo para explicar mesmo na prática como é que pode ser calculado, tá? Mas basicamente é você entender do que você recebe, do patrimônio que você tem, o quanto que isso duraria ou perpetuaria ao longo do tempo. Se é 1 ano, 2, 3, 1 mês, 1 semana, você está negativo, você está devendo, então o seu índice é negativo, tá? Mas esse nível, quanto mais alto for este número, mais tranquilidade, mais liberdade você tem, tá joia? Espero que tenha feito sentido, só vim querer compartilhar, dar uma pausa aqui na minha preparação antes da reunião, tá joia? Mas é isso então, muito obrigado. Para quem não me conhece, acho que eu acabei atropelando, eu sou Leonardo Facchini, da Você Finanças Pessoais, trabalho com planejamento financeiro, tá? Tenho um canal no YouTube, tenho uma página no Facebook e periodicamente estou aqui fazendo periscopes. Então, se você quer saber mais sobre finanças, sobre educação financeira, me segue, que periodicamente, aí praticamente todo dia eu pretendo trazer uma mensagem, trazer alguma coisa de novidade para vocês, tá joia? Mas valeu a atenção de todo mundo, muito obrigado, boa tarde para vocês e até o próximo periscope.